Olá, amigos. Desculpe, tentamos entrar aí, houve uma deficiência técnica aqui no gabinete e estamos de volta agora. Eu estava dizendo que hoje vamos responder algumas perguntas, né? Você pode formular e agradecendo a sua participação, a sua presença na nossa página. Estamos chegando quase a 1 milhão de seguidores, né? É importante porque diariamente nós estamos ouvindo o Brasil, né? Procurando saber o que se passa na cabeça das pessoas. Isso certamente nos ajuda a ler corretamente o que deseja o povo brasileiro, quais são as prioridades, trazer para cá também esse sentimento de indignação que há no país, de revolta, diante dos acontecimentos, dos escândalos de corrupção e do mau comportamento de políticos, não é? Então nós queremos agradecer, porque certamente é uma participação coletiva do mandato popular. Vamos começar respondendo então algumas perguntas. A Maria Júlia está procurando saber o que aconteceu com o projeto do foro privilegiado. Como está esse projeto? Foi aprovado aqui no Senado, foi para a Câmara, e até agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não se movimentou, não tomou nenhuma providência. O projeto está parado na mesa da Câmara dos Deputados, sequer foi encaminhado para a Comissão de Justiça. Nós temos que reunir alguns senadores, talvez já na próxima semana, para fazer uma pressão sobre o presidente da Câmara. O foro privilegiado, essa excrescência, nós já falamos muito sobre ele, coloca num pedestal algumas autoridades, algumas não, muitas autoridades brasileiras, são mais de 45 mil autoridades dos 3 poderes, né? Em várias instâncias, em todas as unidades da federação, autoridades beneficiadas com o foro privilegiado. Um julgamento especial, um tribunal especial para as autoridades. No caso dos políticos, senadores, deputados federais, ministros, presidente da República, o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, o foro privilegiado é o paraíso da impunidade. Vocês estão acompanhando, a Operação Lava Jato começou há 2 ou 3 anos e nós estamos verificando que não houve nenhum julgamento ainda de autoridade no Supremo Tribunal Federal. Para a cadeia só foram os que não têm mandato. O Eduardo Cunha foi para a cadeia porque foi cassado, o governador do Rio, Sérgio Cabral, foi para a cadeia porque não tem mandato, enfim, Vacari, todos os que estão presos, Zé Dirceu, todos que foram presos porque estavam sem mandato, portanto sem o foro privilegiado. O presidente Lula já foi condenado porque sem foro privilegiado, foi condenado na primeira instância lá com o juiz Sérgio Moro. O fim do foro é, portanto, uma providência imediata, urgente, necessária, insubstituível, porque senão ao final da Operação Lava Jato ainda nós ficaremos com essa sensação de impunidade, porque as autoridades não serão julgadas em tempo, haverá prescrição em muitos casos e certamente na eleição do ano que vem, todas essas autoridades investigadas e até denunciadas, não é, poderão disputar as eleições. Uma lástima. Uma outra pergunta aqui do João Ribeiro. Ele pergunta se eu vou mesmo ser candidato a presidente. Olha, João, há poucos dias, né, nós fizemos aqui o lançamento do nosso partido, Podemos, em Brasília, numa grande convenção. Eu vinha dizendo que jamais seria candidato de mim mesmo, né? Sem uma convocação, eu não colocaria o meu nome, por iniciativa pessoal. E nesta convenção, o Podemos, todos os deputados, 15 deputados, a presidente do partido, deputada Renata Abreu, todos fizeram uma convocação para que eu aceitasse disputar a eleição. Eu acho que é uma responsabilidade, vou dizer por quê. Nós estamos vivendo um momento especial no Brasil. A Operação Lava Jato mudou o cenário da política nacional, arrasou os partidos políticos, eles estão
condenados já na opinião pública, e o que se busca agora é uma ruptura com esse período lamentável, né, de corrupção e de incompetência administrativa. Eu fui, durante todos estes anos, né, oposição. Eu não fui só oposição ao governo do PT, nesses últimos 15 anos, né? Na minha trajetória política, eu só fui governo quando fui governador do Paraná. E só 6 meses no governo Fernando Henrique, no primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, no segundo mandato, porque no primeiro mandato eu estava sem mandato, né? Eu deixei o governo, não disputei a eleição e fiquei 8 anos sem mandato. E só voltei depois disputando eleições em 98, em 99 eu assumi o Senado, era do PSDB, né? Fiquei no governo, apoiando o governo até agosto, e no dia 19 de agosto eu declarei a minha independência, porque não concordava com certas coisas que estavam acontecendo. Então sempre exerci mandatos na oposição. Quando o presidente Lula assumiu o governo e constituiu a sua equipe, eu vi que não ia dar certo. Com esta equipe não haverá sucesso. E eu passei a fazer oposição, retornei ao PSDB para fazer oposição. Fui convidado pelos senadores do PSDB e retornei para fazer oposição, porque havia saído do PSDB ainda quando Fernando Henrique Cardoso exercia o seu segundo mandato. Eu faço sempre o caminho inverso da maioria dos políticos, né? Porque a cultura política brasileira é do adesismo fácil, né? Todos querem correr para a sombra do poder, buscar as benesses do poder. Ao contrário, eu sempre saí do poder para a oposição. Me recusei a ficar à sombra do poder para cumprir o meu papel, fazendo oposição, tentando interpretar o que deseja aqueles que eu represento. Então, acho que agora eu tenho o dever de me colocar à disposição para contribuir propositivamente, construtivamente, não é? Porque eu corro o risco de terminar a minha trajetória política e as pessoas vão dizer: você fez oposição o tempo todo, você criticou, você denunciou, você investigou, você representou contra corruptos, combateu a corrupção, mas você não se apresentou para oferecer alternativa, não se apresentou para contribuir com a mudança, para promover ruptura com esse sistema, para produzir a favor da população brasileira. Então, por essa razão, eu estou sim aceitando esse desafio e devo disputar a eleição. É claro que vamos nos preparar bem para ser um candidato competitivo e, obviamente, contar com o apoio de toda a população decente do Brasil. A outra pergunta aqui, a Paula, aliás, desde já eu quero agradecer os que se manifestam, apoiando e perguntando se vou disputar a eleição. Não, muito obrigado mesmo. A Paula Hamel, o Podemos tomou alguma providência em relação aos deputados que votaram a favor do Temer? Sim, o partido já tomou providência em relação ao líder, né? O líder foi substituído na liderança, porque cabia a ele conduzir a bancada de deputados, atendendo à orientação da Executiva Nacional, e isso não ocorreu. Ele foi substituído e anunciou que vai deixar o partido. Me parece que um outro deputado também deve deixar o partido. O partido agora vai ter esse cuidado. Nós já nos desculpamos, inclusive, pela posição, nós respeitamos a opinião pessoal de cada parlamentar. O partido adotou essa norma, né, de dar liberdade de opinião e de voto a cada parlamentar do Podemos, mas em questões cruciais, o partido tem que ouvir a população e procurar verbalizar e repercutir aquilo que a maioria da população deseja. E neste caso isso não ocorreu. Nós já dissemos, já pedimos desculpas por isso e prometemos ficar mais atentos doravante
para nos anteciparmos aos fatos, né? Tomarmos providências com precedência para evitar alguns equívocos aí de comportamento. Muito obrigado, Paula, pela participação. O Jonas Feliciano, o governo gastou muito para pagar parlamentares. Como acabar com isso? É o balcão de negócios, né, que foi instituído no Brasil desde a posse do primeiro mandato do presidente Lula, né, quando surgiu o mensalão. O mensalão foi exatamente o sistema adotado para a compra do voto, a compra do apoio de deputados e de partidos políticos. Por isso que agora, depois do Petrolão, a Operação Lava Jato revela que os partidos políticos participaram desta corrupção, desse toma lá da cá, e os parlamentares. Então, a condenação de políticos, né? Quando eu falo em condenação, eu digo politicamente, a população condena esse comportamento. Se eles serão condenados pela justiça ou não, o tempo dirá. Mas já estão sendo condenados pela população e certamente no voto haverá uma condenação explícita, né? O eleitor será o juiz soberano para condenar aqueles que participaram do balcão de negócios. Este é o sistema de governança adotado no Brasil nos últimos anos. Ele foi clonado e foi transplantado para muitos estados e muitos municípios brasileiros. Portanto, o exemplo que vem de cima, né, sai de Brasília e vai até o município, provocando um dano enorme nas finanças públicas do país. Por isso que hoje o déficit é monumental, né? Chega a 159 bilhões de reais o déficit público do governo da União. E os estados também estão quebrados, porque os governos são perdulários, né? São gastadores. O desperdício é a regra. E o sistema corrupto, né? Eu digo sempre que é o balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado. Você vê que agora, na véspera da decisão da Câmara sobre a denúncia contra o presidente Temer, o Diário Oficial da União publicou inúmeras nomeações. Agora, depois da sessão, publicou o Diário da União inúmeras demissões. Os parlamentares que votaram contra o presidente estão sendo castigados pelo governo, castigados pelo presidente. Os seus nomeados estão sendo demitidos. Assim o Brasil não vai para frente, não é assim que se governa. Isso puxa para baixo a qualidade do governo, né? Esse sistema é a matriz, portanto, dos governos corruptos e incompetentes. É essa usina de escândalos de corrupção que leva o Brasil a ser conhecido agora internacionalmente como o país do maior escândalo de corrupção da história, nos últimos tempos, pelo menos. Portanto, esse balcão de negócios tem que ser destruído. E eu imagino que o eleitor vai cobrar isso agora na campanha do ano que vem. Eu não seria candidato a nada se não fosse para combater esse sistema. Eu acho que o que eu tenho de mais importante a fazer hoje, como senador, é combater esse sistema. E se eventualmente chegar à presidência um dia, é cumprir o compromisso de promover essa ruptura. Porque esse sistema é nefasto. Ele impede o crescimento econômico. Eu não acredito que o Brasil vai alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza se preservar esse sistema, porque ele limita a capacidade do poder público de investir positivamente em setores como segurança pública, saúde, educação, etc. E aí dizem, não, é em nome da governabilidade, é impossível governar o Brasil sem um balcão de negócios. Eu acho que isso subestima a inteligência do eleitor, porque é possível sim, basta eleger alguém comprometido com a seriedade, com a ética, com experiência administrativa e capacidade de liderança para promover reformas, com coragem para promover reformas, adotando medidas de impacto
que granjeiem o apoio da população, que terá sim o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública. Aí nós podemos sim acabar com esse balcão de negócios. Este é o caminho, Jonas Feliciano. É desta forma que se acaba com essa pouca vergonha, com essa lambança, não é? Com essa indignidade que há no Brasil, com pessoas colocadas no balcão de negócios, se vendendo a cada momento aqui em Brasília e no Congresso Nacional. Aqui outra pergunta importante, que é da Joana. A Joana pergunta qual a sugestão para reduzir os gastos do Legislativo. Olha, além de sugerir, eu pratico a ação para reduzir os gastos, né? Eu não uso a verba indenizatória. A verba indenizatória é essa de R$15 mil por mês para o parlamentar pagar hotéis, restaurantes, escritório, divulgação, transporte, enfim, despesas no exercício do mandato. Eu não recebo há muitos anos. Abri mão desse valor de R$15 mil por mês. Aí temos em Brasília, os parlamentares usam apartamento funcional, que é uma despesa elevada para o Congresso. Eu não uso o apartamento funcional. Eu moro num hotel. Aqueles que não usam o apartamento funcional recebem um auxílio moradia de R$ 5.500 por mês. Eu também não recebo, eu abri mão do auxílio moradia. Eu tenho uma aposentadoria de ex-governador, de quando em vez eu sou questionado aqui se eu recebo essa aposentadoria, aliás, alguns dizem que eu recebo. Pois bem, eu deixei o governo do Paraná há 26 anos. Tenho direito a esta aposentadoria de ex-governador, que é o salário teto, não é? R$33 mil. Eu não recebo. Eu nunca recebi um centavo sequer da aposentadoria a que tenho direito durante esses 26 anos. Faça as contas. Eu não fiz as contas, mas certamente mais de R$10 milhões ficaram nos cofres públicos, porque eu abdiquei de um legítimo direito que a Constituição Federal me confere, porque o meu mandato foi exercido antes da Constituinte de 88 e terminou depois da Constituinte. Portanto, eu teria o direito, seria legítimo receber essa aposentadoria e eu não recebo. Se você fez as contas, eu abro mão de mais de R$40 mil por mês, né? Se você soma os 12 meses do ano, verifica que que eu deixo nos cofres públicos, não recebo o que tenho direito, mais de R$500 mil. Portanto, esta é uma forma de economizar. Mas eu tenho uma proposta mais significativa, que é a redução do número de senadores. Eu defendo a redução de 1/3 do Senado, cerca de 20% da Câmara dos Deputados e, proporcionalmente, nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Esta sim seria uma economia monumental, certamente mais de R$1 bilhão por ano. Nós teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais qualificado e mais respeitado pela população do país. Eu apresento esses projetos desde 99. Agora eu vi que o presidente Macron, na França, está propondo algo semelhante. Mas desde 99 eu venho propondo. Aliás, até é curioso, e vou dizer aqui, meu pai era ainda vivo, quando assumiu o mandato em 99, e ele me disse: meu filho, você não acha que tem políticos demais no Brasil? Eu disse: eu concordo. E vou procurar diminuir o número deles, então. Quer dizer, foi um compromisso até que eu assumi com o meu pai. Iniciei esse trabalho em 99. Os meus projetos estão aí nas gavetas do Senado Federal. Eles não andam, não conseguem andar. Mas essa é uma proposta que um presidente da República, porque nós temos um presidencialismo forte, isso é um fato preponderante. No sistema presidencialista como o nosso,
as reformas de profundidade só ocorrem quando o presidente da República assume a responsabilidade por elas. Então, há que se eleger um presidente com coragem para promover mudanças e com capacidade de liderança para executá-las. É claro que ele terá que mobilizar o Congresso Nacional para aprovar as suas propostas. E, portanto, tem que ser um presidente com apoio popular. Não pode ser um presidente sem voto, evidentemente. Olha, são muitas as perguntas que estão chegando. Aqui a Cris está anotando as perguntas para facilitar, porque se eu for ler aqui no celular eu me perco, né? O Léo Vinícius, o que o senhor achou da permanência de Temer? Léo, é triste ver um presidente da República denunciado. Aliás, é o primeiro presidente da República na história do país, no exercício do mandato, denunciado pelo Procurador-Geral da República. E hoje ainda, a revista Época traz em destaque fotos com as malas de dinheiro que seriam remetidas ao presidente, que foi a razão principal da denúncia do Procurador-Geral da República. Olha, eu acho que combater corrupção é a prioridade número 1. Não venham arrimar estabilidade com impunidade. A palavra que eu mais ouvi na Câmara dos Deputados, dos defensores do presidente Temer, foi estabilidade. Mas nós não devemos rimar estabilidade com impunidade. A impunidade desestabiliza, inclusive a sociedade, que não aceita mais a impunidade. Por esta razão, é evidente que não há um substituto nesse momento que estimule a mudança. Se o presidente Temer sai, entra o presidente da Câmara. Troca 6 por meia dúzia, não muda nada. Mas nós temos que adotar uma posição de rigor absoluto no combate à corrupção. Nós não podemos admitir corrupto governando o país. Então essa é a minha posição. Por isso eu lamento a permanência do presidente, o Léo Vinícius. Eu imagino que muitos acham que o presidente deveria permanecer porque substitui o presidente. Olha, nada mudaria. O governo continuaria igual. É um desgoverno. É um calvário que nós estamos vivendo. O país está sangrando. Não termina ali esse calvário. Não termina nos próximos dias. Só pode terminar esse calvário se a população for feliz na escolha em 2018 a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Porque esse governo, ou o que venha substituí-lo indiretamente, no caso seria o presidente da Câmara, num primeiro momento, e provavelmente haveria ratificação para sua permanência até o final, e nada mudaria. Mas quando nós somos chamados a julgar, nós temos que julgar os atos praticados. Se o presidente praticou atos de corrupção, ele deveria ser retirado, apeado, como diria o gaúcho, deveria ser apeado do poder. Porque se praticou corrupção, lá não é o seu lugar. Portanto, essa é a minha posição. Júlio César, é possível a volta do imposto sindical? Olha, eu creio que não. Eu acho que nós temos que discutir com os sindicalistas alternativas de sobrevivência dos sindicatos sérios, não dos sindicatos caça-níqueis, né? Porque no governo do PT surgiram aí 17 mil sindicatos no Brasil, muitos deles sindicatos caça-níqueis. Então, isso é terrível. Então, Júlio César, acho que um novo governo pode discutir com os sindicalistas sérios, existem, são muitos, discutir com os sindicalistas sérios alternativas de sustentação de sindicatos representativos, sérios. Mas esse imposto sindical obrigatório não deve voltar mais. A Rose Vieira, vai rolar o mesmo esquema de compra de voto na reforma da Previdência? Olha, aí tem uma questão, Rose.
o sistema é o mesmo, é do emprego, o deputado nomeou alguém, se obriga a votar. Mas eu acho que a reforma da Previdência vai colocar na cabeça dos deputados algo muito importante para eles, a reeleição deles. Nós estamos nos aproximando do ano eleitoral e aqueles que votarem contra os interesses da população certamente não terão apoio popular para a sua reeleição. Essa é uma questão. Por quê? Essa proposta de reforma da Previdência vem no momento em que o presidente não tem autoridade política e moral. O governo não consegue cobrar dos grandes devedores da Previdência. Bancos, grandes empresas. Veja, a JBS é uma devedora milionária, ou bilionária, né, da Previdência. Recebeu bilhões do BNDES e não paga a Previdência. O governo libera bilhões para a JBS e não retém nem aquilo que ela deve para a Previdência. Aí o governo diz que a Previdência é um rombo nos cofres públicos e fala em 12%. É responsável por 12% do orçamento, né? Mas e a dívida pública? A dívida pública consome 52% do que o governo arrecada neste ano só para pagar juros, serviços e encargos. São 1 trilhão, olha, estou dizendo trilhão, não é bi não, é 1 trilhão, 728 bilhões de reais. É o que o governo gasta para pagar juros, encargos e serviços da dívida. Vocês ouviram o Meirelles falar da dívida? Que vai adotar uma providência que vai contingenciar parte desses recursos da dívida pública para não sacrificar a população. O Meirelles é um representante do sistema financeiro. Os dealers, que são os bancos, são os ganhadores nesse sistema de administração da dívida pública brasileira, com lançamento de títulos para a rolagem da dívida. Os dealers são os bancos, e eles é que ganham. Só eles ganham com a dívida pública, porque você não ganha, você perde. Perde na educação, perde na saúde, perde na segurança pública, perde na geração de emprego. Todos nós perdemos, o Brasil perde. Agora, os banqueiros ganham. É como na Copa do Mundo, quando estavam construindo esses grandes estádios de futebol, eu dizia, olha, antes da Copa começar, nós já sabemos quem são os campeões mundiais. As empreiteiras são campeãs mundiais do superfaturamento na construção desses estádios. E é o que nós estamos verificando. Portanto, eu acho que a reforma da Previdência deveria ficar para o próximo governo eleito, negociar, discutir, conversar com os interessados, com aposentados, com trabalhadores, com empresários, discutir uma proposta de reforma da Previdência competente. O que o senhor acha da Bolsa Reclusão para os presos? A Luiz Falsi que pergunta. É evidente que num país onde o desemprego é exorbitante, né, assusta, as dificuldades das famílias que trabalham se tornam insuperáveis, é revoltante ver gastos com presos. Presos têm que trabalhar, tem que ganhar para pagar a sua despesa no presídio, e é possível fazer isso. Nós procuramos fazer isso no governo do Paraná. Os presos fabricavam bolas, enfim, objetos, e tinha lá a penitenciária agrícola onde trabalhavam. É preciso que o preso pague a sua conta, e não a sociedade. A Vera Santos, o que esperar desse país com tanta corrupção? Eu acho que nós estamos chegando ao final, né, para não ficar muito longo. Nós temos que contar com a população para reduzir os índices de corrupção no Brasil. É muito importante essa disputa eleitoral do ano que vem. É por isso que eu tenho procurado chamar a atenção de pessoas que chegam aqui ao meu gabinete, que são
sindicalistas, líderes de entidades, de instituições, igrejas, comércio, indústria, etc., para a responsabilidade. A omissão nesse pleito do próximo ano pode custar muito caro ao Brasil, né? Pode ser um desastre, porque as dificuldades são imensas. Todos nós estamos verificando aí que o Brasil está mergulhado realmente numa crise sem precedentes e é preciso escolher bem em 2018. Agora, se preferirem manter esses grandes partidos que estão aí hoje, viciados, né, corrompidos, que sustentam esse sistema com grandes coalizões de forças partidárias, né? Se for mantido esse sistema, as coisas não mudam. É preciso buscar alternativa diferente. É por isso que eu não acredito que as estruturas partidárias agigantadas sejam relevantes na eleição do ano que vem. Será uma eleição diferente para a população escolher muito mais pelo conjunto da obra, da ação desenvolvida pelo candidato, o que ele fez, onde ele estava quando o Brasil estava sendo assaltado, qual foi o seu comportamento nos cargos que exerceu, nos mandatos que exerceu em nome da população. Não vale o último gesto, o último discurso, não, o último voto. Tem que verificar o itinerário inteiro para ver se vale a pena apostar na mudança, né? Porque o Brasil precisa mudar. Esta é a exigência da sociedade, né? E os governantes fracassaram, esse modelo fracassou, o sistema de governança fracassou e por isso a corrupção se alargou. O Brasil se tornou, talvez hoje, o país mais corrupto do mundo. Ele pode competir aí com a Venezuela, com esses países ditatoriais, mas sem dúvida, um dos líderes da corrupção no mundo é o Brasil. E a causa é esse sistema. Então, se nós mantivermos esses partidos grandes que ocuparam o poder até agora, que se associam nesse latifúndio do poder, esses que estão aí associados, esse sistema viciado, incompetente e corrupto será mantido. E o Brasil não vai adiante. Por isso é muito importante verificar o que vamos fazer nas eleições do ano que vem. É claro que o Brasil tem jeito, sim, não há como desistir do Brasil. Aliás, o Eduardo Campos é que dizia isso, não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir do Brasil, não, muito menos dos brasileiros. É que o Alexandre Peconic, ele mandou várias perguntas e eu ainda não respondi. Deixa eu ver uma dele aqui, então. Bom, na próxima a gente responde, então, porque ficou longo. Sobre o parlamentarismo? Sobre o parlamentarismo, olha, Alexandre, o parlamentarismo é um sistema ideal na democracia, mas com os partidos que temos no Brasil, ele seria sepultado em pouco tempo. Há que se construir partidos de verdade, programáticos, para que o parlamentarismo seja um sistema bem-sucedido. Então, neste momento, eu não recomendo a defesa do parlamentarismo. Acho que devemos apostar na eleição de um presidente nesse sistema presidencialista, e se tivermos a sorte de ver o presidente promovendo as mudanças, a partir da reforma política, por exemplo. A reforma política tem que ser a matriz de todas as outras reformas. A reforma política elaborada por pessoas especializadas e não por parlamentares defendendo seus próprios interesses. Então, o presidente da República convocaria uma comissão de especialistas para elaborar um pré-projeto, encaminharia ao Congresso Nacional e exerceria a sua influência de presidente da República para o Congresso aprovar a proposta. Poderíamos até submeter depois a um referendo popular. A partir daí, com a construção de partidos de verdade, com um modelo político compatível com as exigências do povo brasileiro, nós poderíamos discutir o parlamentarismo.
Portanto, é coisa para mais algum tempo. Obrigado, Alexandre, pelas perguntas aí. E agradecemos a todos. Alguns aqui eu não consegui responder. Felizmente são muitos que perguntam, né? Eu ficaria triste se fossem poucos. Quero agradecer, mas nós vamos sempre usar esse expediente, né, de perguntas, porque nós queremos estar muito próximo daquilo que pensa a população brasileira e certamente os questionamentos ajudam. Muito obrigado a todos, um feliz final de semana. Um abraço.